pessoal, estamos aqui hoje fazendo um bate-papo, eu, Guilherme Gorini e o nutricionista Rodolfo Pérez. Uma das dúvidas que chega muito até nós é em relação ao carboidrato relacionado com o treino. O que seria melhor usar uma destrose, um oximase, uma maltodextrina, não usar o carboidrato? E aí, Rodolfo, o que a gente acaba observando que acontece em relação aos carboidratos? Esses vários lançamentos que a indústria de suplementação alimentar acaba aí proporcionando muitas vezes geram dúvidas, né, Guilherme? Eu lembro que quando eu comecei a treinar, a gente basicamente comia pão e pronto, né? Ou batata, né? Não, a gente nem existia praticamente suplementação alimentar ali com relação a carboidratos. Hoje é maltodextrina, é dextrose, é o oximase, agora mais recentemente nós temos a palatinose. Isso gera uma certa confusão na cabeça das pessoas. Agora, o que eu observo também, Guilherme, é uma grande dúvida e uma associação errada que as pessoas fazem entre atividades de endurance e a musculação. Em uma atividade prolongada de endurance, a ingestão de carboidrato deve ser muito maior do que, por exemplo, um indivíduo que vai na academia e treina 40 minutos. Então, eu observo muitas vezes as pessoas na musculação utilizando as recomendações relacionadas à endurance. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Então, dicas primeiramente para o treino de musculação. A princípio, Guilherme, o que nós mais trabalhamos no dia a dia é o quê? Antes do treino, nós sempre sugerimos o oximase ou a palatinose como fonte de carboidratos. E após o treino, vai depender de alguns fatores. Por exemplo, indivíduos com maior dificuldade de ganho de massa muscular, aqueles indivíduos engajados em trabalho de hipertrofia, eu particularmente gosto de trabalhar bastante com carboidratos com índice glicêmico um pouco maior, por exemplo, maltodextrina e dextrose na composição do shake pós-treino. Agora, indivíduos com uma dificuldade um pouco maior na definição, ou até mesmo em processos ali de perda de gordura, eu já prefiro trabalhar com carboidrato com índice glicêmico mais baixo, como o oximase ou a palatinose, ou alguns suplementos que tenham a combinação desses dois tipos de carboidratos. Então tudo vai depender, no caso, do objetivo de cada um e também das características de cada pessoa. Tem aqueles indivíduos com metabolismo muito acelerado, outras pessoas com metabolismo mais lento, e tudo isso deve ser analisado pelo profissional no consultório. Agora, Guilherme, nós temos algumas situações que nós não precisamos, na verdade, nem utilizar carboidrato pós-treino. Fala um pouquinho pra gente. Junto com o estudo que o Rodolfo falou, para o uso do carboidrato, a gente tem que sempre observar como será a resposta individual daquela pessoa sobre o carboidrato. Então, exames de sangue também são bem utilizados nesse caso para ver como que é a resposta dessa pessoa, A resistência insulínica de cada resistência um. insulínica, e ver como vai ser o projeto mais adequado a ser encaixado. E alguns outros fatores, nem precisa o acréscimo desse carboidrato, né? Então, se a gente pensar num pós-treino, vamos supor, no caso de uma musculação, onde já vai entrar um suplemento proteico ali no pós-treino. Vamos usar, por exemplo, um whey protein. Tá? Então, a gente tem que levar em conta os aminoácidos insulinotrópicos que contém já no whey protein. Então, esses aminoácidos já vão realizar a liberação insulínica, que já vai ser o suficiente para a ativação do mTOR, né, que seria para um aumento de massa magra, por exemplo. Então, não necessariamente, né, a pessoa precisa acrescentar um carboidrato no pós-treino pensando em absorção dessa proteína que está ocorrendo na ingesta. No caso de uma pessoa que precisa definir um pouquinho, né, que tudo no bolso, definir um pouquinho, ganhar um pouquinho de massa. Isso muitas vezes é uma ferramenta a ser utilizada, né? Então a gente poupa o carboidrato e usa aí o efeito insulinotrópico dos aminoácidos. Essa situação que o Guilherme expôs, né, é um trabalho muito comum para aqueles indivíduos com metabolismo mais lento, com mais dificuldade no processo de definição. Dentre os aminoácidos insulinotrópicos, o mais importante acaba sendo a leucina. Então, até nessa situação, uma outra hipótese seria, além da suplementação de whey protein pós-treino, colocar ali um BCA em pó, também intra-treino, principalmente um BCA em pó que tenha níveis mais elevados ali de leucina. Mas, pessoal, cuidado, porque isso nunca deve ser realizado, por exemplo, em um indivíduo que pratica endurance. Por exemplo, uma pessoa que correu 1 hora em alta intensidade, fazendo uma suplementação sem carboidratos no pós-treino. Isso é uma suplementação pontual quando a gente objetiva especificamente estética, não está relacionada à performance. Em atividades de endurance, o objetivo é sempre otimizar a recuperação e o carboidrato pós-treino é sempre muito bem-vindo. Para vocês verem que não é fácil, para isso que vocês precisam procurar o quê? O nutricionista, pessoal, nada de ficar se suplementando aí à torta e à direita, achando que estão fazendo certo, simplesmente aí por seguir o que algumas outras pessoas estão fazendo ou dizendo. Busquem sempre orientação profissional. E sempre contar que dentro de toda essa regra sempre existe uma exceção. E sempre pode ocorrer um produto a mais a ser interessante
ao acrescentar ou não, né? No caso do carboidrato ainda tem uma ribose, que é uma ótima ferramenta a ser colocada aí. Perfeito. Então vale sempre observar ali, não como um contexto pontual, né? Sem Uma coisa receita de bolo. sem receita de bolo. Tá, joia, pessoal? Fiquem atentos às nossas dicas.